São 6h51. Hoje, dia 28 de janeiro, marca o Dia Internacional da Proteção de Dados. É um tema que ganhou destaque nos últimos anos devido ao avanço acelerado da tecnologia e a crescente preocupação com a privacidade e a segurança digital. Em um cenário cada vez mais conectado, as pessoas precisam adotar cuidados essenciais para proteger as suas informações. E sobre esse assunto, eu converso com o advogado Rafael Chaya, especialista em direito digital. Doutor, bom dia, bem-vindo ao Bom Dia MS desta terça. Bom dia a todos. Doutor, quais os cuidados, então, que o indivíduo deve tomar para proteger as suas informações pessoais nesse ambiente digital cada vez mais desconhecido, né? Bem, a gente geralmente divide em duas ações básicas que podem ser tomadas. A gente fala sobre cuidados de aspecto técnico e a gente fala de cuidados de aspecto pessoal. O aspecto técnico é você sempre estar utilizando, por exemplo, uma senha bem elaborada, uma autenticação em 2 fatores, você verificar bem o endereço dos sites que você acessa para evitar que haja capturas indevidas dos seus dados e informações. Com relação ao comportamento pessoal, entra um pouco aquela questão da superexposição desnecessária. Tomar cuidado onde você compartilha seus dados, quais dados você está compartilhando, como por exemplo, a gente está vendo agora as crianças voltando às aulas. Tentar evitar, por exemplo, compartilhar informações como fotos com uniforme de escola, porque isso é um dado, isso é uma informação que você compartilha que pode auxiliar depois golpistas, por meio de engenhosidade social, a aplicar golpes contra os usuários. Caramba, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Nesse compartilhamento da foto com o uniforme da criança, que acontece muito, inclusive, né? Principalmente Sim, nesse nós período. tivemos ano passado o caso em São Paulo, de uma pessoa completamente estranha que apareceu na escola se apresentando como tio de um aluno para buscá-lo. E a criança não reconheceu na hora. Quer dizer, onde ele encontrou a informação de que aquela criança estudava naquela escola? Das informações que muitas vezes a gente excessivamente compartilha em redes sociais. Então, ser um pouco reservado e tomar cuidado com relação a quais dados e com quem você os compartilha já é um ótimo início de caminho para você poder proteger as suas informações. Alerta extremamente importante aqui no Bom Dia para você que está acompanhando a gente, hein? E como identificar se os seus dados foram vazados ou, doutor, estão sendo usados indevidamente? Como chegar nesta informação? Existem algumas plataformas online que já auxiliam. Uma muito antiga é a Have I Been Pwned, que é Have I Been Pwned, PWNED. Ela pede que você verifique por meio do seu e-mail se aquele seu e-mail já vazou em plataformas de terceiros. E aí ele recomenda a mudança de senha. Uma outra plataforma nacional, que é extremamente importante, é a Registrato, do Banco Central. Porque lá na Registrato, você fazendo o login com a sua conta Gov, você pode verificar se alguém já usou os seus dados e informações para abrir contas bancárias, para fazer empréstimos bancários, para emitir cheques, entre outras movimentações financeiras vinculadas ao seu CPF. Como que a Lei Geral, doutor, de Proteção de Dados impacta as empresas em relação ao tratamento dos dados dos funcionários, dos colaboradores, enfim? Como é que funciona isso na prática? Bem, a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente sempre faz esse alerta. Ela não resolve o problema dos vazamentos de dados, ela não resolve os incidentes de segurança que a gente vê acontecendo, mas ela cria ferramentas para trazer para o usuário o protagonismo e a proteção dos seus dados e informações. Então as empresas, elas precisam investir em segurança, elas precisam investir inclusive em compliance, que são as boas práticas, interna e externa, para que haja de fato uma proteção com relação aos dados que a elas são confiados. Eu me cadastro numa plataforma, o mínimo que eu espero é que essa plataforma tenha os recursos necessários para garantir que os meus dados estarão protegidos. Caso a plataforma não o faça e caso eu consiga demonstrar que sofri um dano em razão desse vazamento,
essa plataforma pode ser devidamente responsabilizada. E quais, então, são as penalidades aplicáveis às empresas que violam essas normas de proteção de dados? As penalidades elas podem começar de forma mais pedagógica, com advertência, passando por multas, que chegam aí a um teto de até 50 milhões de reais, se não me falha a memória. Mas essas não são as sanções mais graves. A sanção mais grave, de fato, são as suspensões e proibições de tratamento de dados em território nacional. Hoje, se você considerar a economia de dados que foi construída em torno das nossas informações, você proibir uma empresa de fazer tratamento de dados hoje em território nacional praticamente equivale a bani-la economicamente do país. Então você tem sanções de advertência, multas e até mesmo a proibição de tratamento de dados com a ordem de exclusão das informações que eventualmente já tenham sido tratadas. Agradeço a participação do senhor aqui no Bom Dia, doutor. Ficamos à disposição, gente. Uma ótima semana a todos. Uma ótima terça, ótima semana para o senhor.